45 anos a ensinar e a aprender. Ensina, também aprende. Tenho uma honra grande, nunca chumbei nenhum aluno. Mas tenho outra grande, nunca deixei passar ninguém sem saber. Eu estava sempre disponível. E o aluno só passava sem saber. É a função do professor não é chumbar, é ensinar. Quando eu vim aqui e me pediram para eu falar hoje sobre especiarias, eu hesitei sobre como é que iria orientar a exposição para vocês. Sobretudo porque sei bem que 2 horas é muito tempo, as pessoas cansam-se, aborrecem-se, mas vão pensar certamente no futebol, faz outra coisa qualquer, e eu, se tivesse um bom soldado, eu exatamente a mesma coisa. Portanto, a minha grande preocupação é ser capaz de vos despertar interesse para que não durmam. Eu estou atualmente a dar aulas a gente da terceira idade, portanto, gente com 70 anos, e consigo esta coisa extraordinária, em que tenho assistência de hora de 50 alunos e eu não dormo com as minhas conversas. Espero que não suceda convosco isso. Ora bem, vamos a ver como é que nós vamos entrar nisto. Pediram-me falar sobre especiarias. O que são especiarias? A primeira coisa, o que são especiarias? Especiarias eram antigamente aquelas substâncias de sabor ardente e picante que vinham dos trópicos para as regiões temperadas. E, portanto, eram aquelas especiarias que vinham do Oriente, particularmente e como tema fundamental, a pimenta. Esse tema de especiarias foi alargado, sucessivamente estendeu-se a muitas plantas. Hoje o termo especiaria generalizou-se de tal forma que hoje especiaria, segundo o contexto geral, é tudo que transforma o gosto dos alimentos. Tão vasto que até o sal é considerado hoje uma especiaria. Estou a ver que a importância mudou muito em relação a estas coisas. Ora bem, fazendo um pouco da história, queria dizer-vos, as especiarias vieram para a Europa, ou para as margens do Mediterrâneo, trazidas pelos árabes. E a utilização inicial foi para a mumificação dos cadáveres. Foi para o Egito. E foram incluídas naquilo que chamam os perfumes. Os perfumes. Porque estas especiarias são perfumadas. E lembram-se, não sei se algum dia leram a Bíblia, o Jacó tinha os filhos e os irmãos venderam o filho de José a um negociante de perfumes que ia exatamente a passar para o Egito. Portanto, inicialmente foram usados como perfume. Depois foram usados como drogas. Isto é, aquele termo droga e remédio era a mesma coisa. E, por consequência, os médicos árabes, ou como se chamava então os físicos árabes, gregos e romanos, utilizavam as especiarias como medicamento. Como estas especiarias conservavam o cadáver das pessoas, portanto, mumificação, também conservavam a carne dos animais. E, portanto, as especiarias passaram a entrar no esquema da alimentação precisamente por este facto, por conservarem a carne e por tirarem o cheiro desagradável quando a carne entrava em putrefação. Porquê é que os árabes se interessaram por isto? Em primeiro lugar, porque tinham um grande império e uma grande navegação. E em segundo lugar, porque eles vivem em climas quentes, onde as carnes se decompõem muito mais rapidamente do que nos nossos climas temporais. Estas especiarias vinham inicialmente do Oriente. E, para chegarem cá, passavam um grande trajeto. Eu vou-vos ler um texto que faz parte da descrição de um piloto que acompanhou Vasco da Gama à sua viagem à Índia. E vocês vão ver que quando nós, que é a segunda parte que vou falar, nos metemos no comércio de especiarias, sabíamos perfeitamente o que íamos fazer. Íamos procurar dinheiro. Íamos procurar, através do caminho marítimo da Índia, fazer um êxito. Vamos ver que essa situação em que o país se encontrava nessa altura era muito semelhante à situação em que o país se encontra hoje. Nessa altura nós desenrascámos e conseguimos vencer a fila. Eu leio-vos aqui
esse texto. Este texto que está aqui corresponde ao capítulo de um livro que eu não vos posso deixar de produzir, que é um livro que vai ser editado em França, chamado Os Descobrimentos Portugueses e a Primeira Globalização. Estará pronto, espero eu, dentro do ano, que é o contrato. Entretanto, eu vou deixar-vos aqui este livro, que está à vossa disposição, a Sra. Helena tomará conta disso, não é? Esta edição já está esgotada, mas vocês podem consultá-la aqui, se não consultarem, consultam na biblioteca. E ainda, tem este livro. Também tem ali na biblioteca, tem uma parte daquilo que eu hoje vos vou dizer. Isto também se encontra esgotado, não é? É um livro bonito. Além disso, fica aqui para vocês os poderem utilizar um manual sobre o alvoeiro, um manual sobre o cajueiro, um manual sobre a tecnologia de primeira do café, mais outro sobre o cajueiro, um sobre a agricultura e desertificação, outro sobre plantas da Índia, com os desenhos bonitos do século XVIII, outro sobre a flora de São Cristo e 2 ou 3 sobre a tecnologia pós-colheita do cacau. Fica para vocês a oportunidade da Sra. Helena para poderem utilizar. Pronto. Ora bem, o referido documento, arquivado na Biblioteca Municipal da cidade de Porto, diz o seguinte: há muito gengibre e pimenta e canela, posto que não é toda tão fina como a da ilha que chamam Ceilão, a qual está de Calcute 8 jornadas. Toda esta canela vem ter esta cidade de Calcute, e aqui há uma ilha que chama Malaca, onde veio o cravo esta cidade. Aqui carrega os naus de Meca, a especiaria, e eleva uma cidade que está em Meca, que se chama Gidá. E põe desta ilha a 50 dias de vento de popa, que as naus desta terra não andam a bolina, e eles descarregam e pagam ao grande soldão o seu direito. E dali a tornam a carregar em outras naus mais pequenas e a levam para o Mar Ruivo, em um lugar que está junto a Santa Catarina do Monte Sinai, que se chama Toro. E também aqui pagam outro direito. Aqui carregam os mercadores esta especiaria em camelos, são lugares a 4 cruzados cada camelo, e a levam ao Cairo em 10 dias. E aqui pagam outro direito. E este caminho para o Cairo, muitas vezes assaltam os ladrões, que naquela terra são alarves e outros. Estamos a falar em linguagem do século XVI. E outros. Aqui tornam a carregar outra vez em umas naus que andam em um rio que se chama Nilo, que vem da terra de Prestes das Vidas Baixas. Vão por esse rio 2 dias até que chegam a um lugar que se chama Roseta e aqui pagam outro direito. E tornam outra vez a carregar em camelos. E levam uma jornada a uma cidade que se chama Alexandria, a qual é um porto de mar, uma cidade de Alexandria, que vem à cidade de Alexandria, vem os galetes de Veneza e Génova buscar esta especiaria, da qual se acha que o grande soldão de Veneza tem o direito. 600 mil cruzados, dos quais há encadearam o rei que chama cidadinho, para que faça guerra ao Castelo. Estão a ver que as especiarias, passando este processo todo, e 2 mãos em relação às outras, quando chegavam ao fim, chegavam extraordinariamente caras. De tal maneira que entre o preço de uma porção de especiaria era pago, ou chamada zona produtora, e o preço que ela atingia na Europa eram cerca de 600%. 600%. Portanto, era um autêntico negócio de China. Quem é que enriqueceu com isso? Foram cidades italianas, particularmente a cidade de Veneza e a cidade de Génova, porque eram os portos que naquela altura comercializavam com a Xadrez. Vamos agora um bocadinho para trás, vamos lembrar o seguinte: Portugal era um país muito pobre. Na altura tinha 2 milhões de habitantes, ou 2 milhões de 500 mil. E Portugal não foi fadado para a terra de pronto, como disse um antigo professor desta escola. Quer dizer, nós nunca fomos capazes de produzir o suficiente para viver. E, portanto, a nossa grande habilidade é tentar suprir essas faltas de cereais particulares. O que é que os nossos reis fizeram? Os nossos reis proibiram a exportação de cereais, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vocês se lembram da história de Dom Fernando, publicaram a Celebreira Sesmarias
que determinava que todos aqueles que tivessem propriedades tinham que as agricultar. Senão o Estado podia tirá-las. Reparem que estas situações que agora andam no caminho têm séculos de vida. Ora bem, quando João I chegou ao poder, nós estávamos tanga, como se dizia antigamente. Isto é, tínhamos gasto tudo quanto havia com a guerra. Estávamos pobres e havia revoltas dos povos de Lisboa à procura de comida. São conhecidas as revoltas do Fernão Vasques à porta então, Palácio do Rei. Ora bem, o que é que fez o rei com o grupo de pessoas, particularmente os suspeiços? Nós temos de encontrar duas coisas essenciais. Primeiro, maneira de alimentar o povo. E depois, enriquecer. O que a gente fez? Fez uma coisa extraordinária. Fomos a Ceuta. E em 21 de agosto de 1415, nós fomos tomar a Passa Ceuta. Para quê? Primeiro, para dominarmos o mercado do trigo por ali passava. Segundo, para procurar terrenos bons para fazer trigo. E em terceiro lugar, para combatermos os árabes que mandavam os seus barcos, como corsários, atacar as costas. Estas as três razões fundamentais. Por outro lado, queríamos chegar a Alexandria para roubarmos aos cristãos italianos o comércio das especiarias e desviá-lo para o nosso lado. Este trabalho resultou perfeitamente inútil. Porquê? Porque nós nunca conseguimos sair destas praças do nosso lado. Porque as terras que estavam à volta estavam seguras para as tropas deles. Nunca conseguimos arranjar terras para fazer trigo. E, por outro lado, ainda tínhamos mandado trigo para lá para aparecer as guarnições daquelas terras. Quer dizer, aquilo que se diz em que Ceuta, em termos alimentares, foi um sucesso, foi um insucesso. Bem, mas foi um insucesso a ida à Ceuta? Não. A ida à Ceuta deu-nos uma coisa extraordinária. É que permitiu conhecer pilotos, conhecer cartógrafos, conhecer, através dos árabes, o centro da África e as terras até o Prestes João. As terras do Prestes João correspondem essencialmente às terras que eles compreendem a Abissínia ou a Etiópia e, portanto, situados já do lado de lá em contato com o Índio. E quando regressamos, entramos então no segundo projeto, sem aventurar primeiro, de irmos à Índia descobrir, através do caminho marítimo para a Índia, uma fonte de riqueza. Roubávamos desta maneira aos italianos, ou às cidades italianas, como sabem, não havia Itália, são italianas, não é? Mas essas repúblicas que então faziam negócio iam perder por nós não termos um caminho via marítima extraordinariamente mais rendoso, por podermos fazer maiores quantidades e mais baratas e mais seguras. Ora bem, o que é que nós fizemos? Fomos chegar às ilhas dos Açores e da Madeira. E aí fizemos trigo. Os sucessos são tão grandes que se diz aqui nasce o melhor trigo do mundo, aqui por cada alqueire se semeia 40, 60 alqueires. Quer dizer, ali estava a hipótese de nós nos alimentarmos, mas não estava a hipótese de enriquecer. E então vamos por aí fora, descobrindo terras, até Cabo Verde, introduzindo sempre o trigo, não vai sempre à frente. E então esta terra serve para povoar porque dá trigo, esta terra não serve para povoar porque não dá trigo bem cerrado, sempre nesse sentido. Mas já para alimentar a população de cá, não. Porquê? Porque o trigo já ficava muito caro no seu transporte. E então para que é que a gente fazia esse trigo? Porque os portugueses nunca se adaptaram facilmente aos alimentos locais. Continuaram a ter os seus hábitos alimentares típicos. E por consequência, as grandes importações feitas por esse povoamento das ilhas que fomos descobrindo eram o vinho, era o azeite, era o trigo e era a farinha de trigo. Continuaram a ter os seus hábitos alimentares próprios. Nós introduzimos nessas ilhas muitas plantas, mas fundamentalmente para alimentar os escravos, trazendas da costa da África. Pois, como sabem, nessa altura, as pessoas, isso ficará para outra conversa quando um dia podemos falar nisso, sobre o problema da escravatura, porque às vezes fica-se com a ideia de que no século XVI e no século XV os europeus foram lá à África e agarraram os escravos assim os meteram dentro de um barco, roubando-se, etc. Eu não quero dizer que alguma vez não tivesse isto, porque
Há homens para tudo, para o bem e para o mal. Mas não se esqueçam que a maior parte dessas pessoas eram escravas dentro do seu próprio país. Eram escravos. Foram, aliás, lembram-se há bem pouco tempo, o presidente, o ex-presidente da República de Senegal, ter pedido desculpa aos africanos por ter mandado como escravos para servir na agricultura americana. Isto fica apenas aqui este pequeno recorte. E então nós fomos até Cabo Verde. Fazendo a mesma coisa, descobrindo ilha e povoando. Simplesmente, como nós éramos poucos, íamos devagarinho. Íamos devagarinho. À medida que descobríamos, procurávamos arranjar meios para fazer o povoamento das terras e assim. Quando chegámos a Cabo Verde, descobrimos uma coisa extraordinária. É que em Cabo Verde começam a soprar os ventos, chamados ventos alísios, que sopram de nordeste para sudoeste, que rigorosamente deviam circular de norte para sul, por causa da circulação geral da atmosfera, mas circulam de nordeste para sudoeste. E então levantou-se aí a grande opção. Nós vamos com barcos à vela meter-nos encostados à costa da África para tentarmos encontrar uma passagem para a Índia, ou vamos aproveitar os ventos. E então, uma parte da opção, foi continuar ao longo da costa africana. E então, descobrimos a Costa do Ouro, descobrimos a Guiné, descobrimos a costa da Malagueta, descobrimos essas coisas todas por aí abaixo, descobrimos a navegação em 1472, o Diogo subiu os aires, julgando que era a passagem já para outro oceano. Como sabem, ficou na selva das cataratas de Guialala, onde deixou ficar uma inscrição, e seguiu sempre ao longo da costa e nós fomos explorar a costa. Mas não povoámos a costa. Nós nunca povoámos a África. Nós povoámos as ilhas desertas. Sempre as ilhas desertas. E com a África, a nossa segurança era muito pouca. Primeiro, porque a maior parte destas ilhas não tínhamos guerreiros. E, portanto, nós não tínhamos segurança nenhuma. E várias vezes fomos combatidos. O que é que a gente fez? Fez feitorias. Isto é, arranjámos uma espécie de loja, comércio, em que comprávamos coisas aos amigos e trocávamos por outras coisas. E então eu passando os barcos e levando isto. E assim vivemos durante muitos anos. Não houve ocupação na costa africana, para usar muita gente junto. Não é? Por outro lado, aqueles que seguiram os ventos foram atirados de repente para a costa brasileira. E descobriram o Brasil. Sem querer. Descobriram o Brasil sem querer. Simplesmente, neste trabalho, em que os espanhóis, e nós andamos metidos, o Papa ia vir mudou bem. Todas as terras descobertas para cá da Ilha de Santo Antão eram portuguesas e as para lá da Ilha de Santo Antão eram espanholas. E nós descobrimos o Brasil, mas o Brasil estava lá. E o rei Dom João II, que era um extraordinariamente esperto, calou-se bem claro, não disse nada a ninguém. Eu, como diz a pessoa, ao Luís Albuquerque, apanhou os espanhóis a dormirem e traçou com eles o céu para tratar-se tudo de ilhas. O que é que diz tratar as ilhas? O Sr. Dom João II deu um pontapé a um meridiano e atirou para o oeste. E quando atirou para o oeste, apanhou o território do Brasil. E quando o território do Brasil ficou sob o domínio português, veio o Sr. Pedro Álvares Cabral em 1500 descobrir oficialmente o Brasil, que nós já sabíamos que já conhecíamos há muito tempo. E depois o que é que sucedeu? No hemisfério sul havia os ventos contrários, os chamados alísios do hemisfério sul, que correm exatamente de sudoeste para nordeste. Lembram-se, devem ter aprendido a meteorologia, que é esta terminologia que eu estou a falar, não é? Ora bem, o que é que sucede? Os barcos portugueses tinham aprendido a andar à bolina, em Vitifal. O que é andar à bolina? É pôr as velas contra o vento e fazer uma espécie de temporada em que cada vez avançamos mais, mas nunca fomos em linha reta porque os ventos não deixam. E foi assim que a gente venceu. E depois chegámos ao sul da África, à chamada Angra Santa Helena. E só depois é que passámos para o outro lado. E então, quando chegámos ao Índio, fomos
passámos a Índia, quando chegamos, como vocês sabem, em 1480. Ora bem, quando chegámos à Índia, muita gente diz grande glória, grandes coisas, etc. Éramos um barco. Dos muitos que estavam lá, dos muitos que foram a Calicut, barcos de todo lado. Chegaram um barco com os seus de barbas, não importância absolutamente nenhuma. Para eles, era mais um. Para nós, era importante. Para eles, era mais um. Ora bem, o que é que o Vasco da Gama fez? Primeiro, o que é que encontrou? Encontrou reis, encontrou palácios, encontrou riqueza, encontrou ouro, encontrou prata, encontrou cimentas extraordinariamente ricas, que era exatamente o oposto daquilo que ele tinha encontrado em África. E enquanto nós em África estamos habituados a negociar com aqueles povos a partir de uns gigantes, levámos aqui uns barretes vermelhos ou verdes ou qualquer coisa, uns pontas, umas coisas assim, que hoje se vende aí nesses supermercados tipo chinês ou coisas assim, para fazer a mesma consideração por eles, tivemos que nos arregar bem, vestir fatos ricos, ir ao Sr. Samburim, passa lá muito bem, como é que é? E são muitos assim, sim senhor, um tratado de comércio connosco. E nós tivemos, o Dom Manuel teve fazer um tratado de comércio com o Samburim, para ele mandar as especiarias ou deixar de trazer as especiarias para cá, não foi uma coisa de chegar e ter o saco de trazer. Então isto foi tão importante que nós tivemos de cunhar uma moeda de ouro, chamado português, feito no tempo do Dom Manuel, que foi a moeda oficial de todo o Oriente, durante 2 séculos. E era com essa moeda que a gente pagava tudo. Ora bem, o que é que nós encontramos na Índia quando chegamos? Encontramos pimenta, encontramos cardamomo, encontramos gengibre, encontramos cúrcuma e tivemos conhecimento que havia umas outras especiarias que eram produzidas noutros sítios e que vinham a ser ali comercializadas. Quem eram essas especiarias? Exatamente aquelas que valiam mais, aquelas que chamavam bens pagas na Europa. Quais? A canela, segundo, a noz moscada e a massa, e a terceira, o cravo ou cravinho. O que é que fizeram os portugueses? Pensaram exatamente como esta circulação viram há pouco. Se nós, em vez de estarmos aqui à espera que nos tragam os comerciantes as especiarias, nós vamos procurá-los ao sítio onde elas estão. E então, no Oriente, houve necessidade de fazer um império. Tivemos que criar uma cidade que permitisse fazer a irradiação da cultura portuguesa e do comércio português. E foi por isso que nós criamos Goa. E em Goa, nós fizemos barcos, nós tínhamos artífices de todos, tínhamos uma segunda Lisboa. E os territórios da Índia passaram a ser Estado da Índia. E o governador passou a se chamar-se Índia da Índia, ao contrário dos outros territórios que tinham as correspondências diretamente com Lisboa. Fosse sendo outro povo. E, portanto, aquilo era tentacular. Tudo vinha a Goa e de Goa vinha para Lisboa, enquanto os outros territórios vinham tudo diretamente para Lisboa. Ora bem, o que é que fez depois o Afonso Albuquerque? Sabem perfeitamente que foi tomar Ormuz para conter as armadas árabes que vinham buscar as especiarias para as trazer para Alexandria, não é? E depois fomos saber onde é que estavam as outras especiarias. E mandámos, naturalmente, os nossos espiões, agora fala-se muito das secretas, e as espionagens sempre, não é? E naturalmente, a troca de qualquer coisa, os portugueses souberam que havia uma ilha cá ao sul, chamada Ceilão, que, como sabem, o nosso Câmara chamou de Trapubana, onde se produzia a canela verdadeira, e que chamavam de cinnamon. E só havia canela ali naquele sítio. Só ali naquela ilha. E os portugueses o que é que fizeram? Foram lá experimentar, a ver se era verdade, em 1506. Reparem, 6 anos depois de lá chegarmos, o que naquele tempo não é um espaço tão grande como isso. Chegámos lá, verificámos que era verdade, tomámos conta de Ceilão e ficámos com o exclusivo mundial da produção de canela. Ninguém mais podia produzir canela só nós. Reparem que isto é de extraordinária importância. E depois, começámos a saber de onde é que vinha o cravo. E o cravo vinha de umas ilhas chamadas Molucas
ou chamadas Ilhas das Especiarias. Mas para chegar às Ilhas das Especiarias era preciso passar no Estreito de Malaca. E para passar no Estreito de Malaca, tínhamos combater aqueles que estavam na cidade de Malaca. E o que é que fez Afonso Albuquerque? Tomou a cidade de Malaca, em 1521. E quando ele tomou a cidade de Malaca, logo nesse mesmo ano, isto foi em agosto, nesse mesmo ano, nós passámos para as Ilhas do Cravo. E ficámos com o domínio de todo o cravo mundial. Ninguém tinha cravos senão nós. E depois fomos às Ilhas Acelecas e ficámos com o domínio total da nossa cravos. E nós ficámos hiper ricos. Hiper ricos. Simplesmente éramos poucos. Éramos poucos. E conforme estávamos hiper ricos, também os outros queriam ser hiper ricos. Como nós quisemos roubar, entre aspas, o comércio das cidades italianas, também outros países europeus quiseram roubar o nosso próprio comércio. Simplesmente, nós estávamos numa posição de fraqueza, porque tínhamos sido dominados pelos espanhóis. Estamos em 1580. Ficámos sob domínio dos espanhóis e todos os inimigos dos espanhóis eram inimigos portugueses. Resultado, aqueles territórios todos que estavam no Oriente, sob o pretexto de serem inimigos de Espanha, foram tomando conta dos territórios. Primeiro os holandeses e depois os ingleses. Foram os finalistas de todo este processo. Não é? E, passado pouco tempo, nós perdemos completamente estes domínios e deste negócio das especiarias, considerando só esta parte, pode dizer-se que nós não lucramos absolutamente nada. Só gastámos dinheiro e aquele que ganhámos com a venda destas especiarias na Europa. E ainda por cima não soubemos gastar. Reparem as semelhanças que há com os tempos de hoje. Ainda não se encontrou uns processos, não é? É preciso ter um bocado de esperança. Ora bem, simplesmente os portugueses tiveram o bom senso de dizer que este processo dava dinheiro. E, por consequência, havia possibilidade de encontrar noutros territórios menos atacados pelos holandeses, pelos ingleses e pelos franceses. Menos. E, portanto, levámos as especiarias para o Brasil e para São Tomé. São Tomé não ligou importância nenhuma às especiarias, porque São Tomé estava num período depressivo. Ele tinha tido uma cultura de açúcar, depois as pessoas fugiram do São Tomé para o Brasil, a ilha de São Tomé ficou um chamado Hotel do Mar da Escravatura. Todos os países com interesses nas colónias americanas passavam por São Tomé para se carregarem de escravos e deixavam-nos ali em quantidade suficiente para justificar a passagem. E quando se deu a introdução das especiarias, o país estava, portanto, perfeitamente desgastado, sem qualquer desenvolvimento económico, vivendo à custa de uma tensa ou de uma renda que lhe dava o próprio governo da Bahia. Só se deu mais tarde. Ora bem, mas nós levámos as especiarias para o Brasil. Simplesmente, ao levarmos para o Brasil, tivemos que fazer tudo em segredo. Porquê? Porque os holandeses e os ingleses não nos deixavam tirar sementes nem culpados das especiarias dos sítios onde eles tinham. Porque quiseram fazer exatamente o mesmo que nós fizemos. E então, há as instruções, eu tenho vindo de trabalho, várias, em que os reis ou os governadores dão instruções aos barcos para levarem especiarias durante muito tempo ao Brasil para se tentar fazer lá o polo das especiarias. Estavam a falar arrancar e a desenvolver-se muito, até que sucede um emprego. Foi a descoberta do ouro. Quando o ouro se descobriu, a agricultura ficou completamente abandonada, inclusive essas próprias especiarias. E só, bastante mais tarde, no tempo do Marquês de Pombal, é que voltou a cultivar-se no Brasil, através daquela célula companhia do Grão-Pará e Maranhão, que desenvolveu a agricultura, porque a agricultura morreu completamente dentro desse aspecto. Ora bem, neste caminho, que nós levamos 80 anos, nós hoje gostamos de fazer as coisas muito depressa, 80 anos, reparem uma coisa, 80 anos, passaram dirigentes, passaram governos, passaram reis, passou o PT, o projeto manteve-se limitado.
Sim. Reparem que é hoje. Agora para começar a passar na Grécia. Cada governo tem suas ideias. E passado 4 anos vai outro ter outras ideias completamente diferentes. E aqui houve uma constância da orientação, que durou 80 anos. Isto é uma coisa formidável. Formidável. Quando nós fomos encostados à costa da África, o que a gente encontrou as células especiarias africanas. O grão do paraíso, o assame, vocês estão sobre essa altura, o assame, a pipa guinense, portanto a pimenta de ramo, a pimenta do Canadá, do Dalmé, etc. E a malagueta. Malagueta não tem nada a ver com pimenta, é outra especiaria. É um nome grande e paraíso, é diferente. Estas especiarias já eram comerciadas na Europa desde a Idade Média, muito antes até de Portugal existir uma nação. E o que é que nós fizemos? Chegámos lá, tomámos conta dessas especiarias e trouxemos bastante para a Europa e começámos a ganhar dinheiro. Que nos deu hipótese de gente arranjar dinheiro para chegar ao Oriente. Simplesmente, quando nós chegámos às especiarias do Oriente, porque eram as mais valorizadas do que as outras, o rei Dom Manuel proibiu que nós exportássemos as especiarias africanas por imenso dinheiro, para não haver concorrência. E estamos nós, outra vez, com uma política de gestão de grupos. Podia dizer mais alguma coisa sobre isto, não quero agora arrumar mais, porque o teu vai ser tanto. Destas especiarias todas, eu selecionei as chamadas especiarias orientais, as especiarias tropicais. O que é que são especiarias tropicais? São aquelas que têm alguns só. Porque nós também temos especiarias aqui. O cravinho, o coentro, a salsa, tantas especiarias. Nós vamos pensar nestas especiarias tropicais. E aqui há dois povos. Um povo que já era conhecido do Velho Mundo, constituído para chamar as especiarias orientais, e outro povo que não era conhecido, que foi por especiarias do Novo Mundo. Só os conhecemos depois dos descobrimentos, portanto só a partir de 1492. Há dois grupos de especiarias, portanto, que têm que ser separadas dos outros. No primeiro grupo está a pimenta, está o cravio, está a noz moscada, está a canela e as falsas canelas, está o cardamomo, está o gengibre e está a cúrcuma. Fundamentalmente estas. Do outro lado oriental, no Novo Mundo, está fundamentalmente o piripiri, o pimenta picante. Aquela senhora que é romana sabe que em Roma, e por exemplo em muitos arredores de Roma, se vendem os pimentos secos, picantes, pendurados com uma espécie de rosário para fazer o tempero. Já encontrei agora também falar sobre isso, que é interessante, não é? Eu encontrei muito disso na Costa Amalfita. E depois outra que é chamada pimenta pioica, chamada allspice, e outra que é baunilha, que é de origem ocidental, que é, portanto, a origem do Novo Mundo. Essas especiarias orientais são umas provenientes das encostas do Indostão, portanto, da zona da Índia virada a oeste, e do Sueste Asiático. As especiarias do Velho Mundo, do Novo Mundo, são fundamentalmente da América Central e Norte da América do Sul. São, portanto, todas elas especiarias tropicais, mas com origens diferentes. De todos, a mais importante é a pimenta ou pimenteira. Quando a pimenta ou pimenteira chegou aos mercados italianos, era uma especiaria que era controlada por farmácias ou médicos, de tal maneira que a pimenta se vendia em farmácias, que naquele tempo se chamavam speciale. E em muitas regiões da Itália, ainda hoje, e sobretudo na zona da Grécia, se usam a speciale como sinónimo de farmácias, ainda hoje. Não é? Portanto, a pimenta, e depois, a pimenta vendia-se colocando um prato da balança
a pimenta, e no outro parte da balança, moedas de ouro. É daqui que vem aquela expressão pesado a peso de ouro. Por outro lado, vocês sabem que a pimenta pica. Caro como fogo. Caro como fogo. Levam bem essas expressões. Exatamente da pimenta. Ora bem, os pimentas e estas especiarias eram de tal forma ricas que as pessoas, em vez de guardar dinheiro no banco, e agora que os bancos começam a falir, não é? Em vez de guardar dinheiro no banco, guardavam as especiarias como reservas nos seus tesouros. E, por exemplo, há uma princesa, e se vocês tiverem tempo de vou-vos essa indicação, há uma princesa francesa que conta a transmissão de bens que deu aos seus descendentes, que é constituído por uma barra de açúcar, por 2 onças de pimenta, 4 não sei o quê, eu posso ler isso até porque é interessante. Quer dizer, a riqueza dela é transportada em especiarias, porque valia tanto ou mais que o ouro, não é? Estou a ver. Ora bem, de todas essas, a mais sensível, aquela que causou maiores impressões, foi exatamente a pimenta. Uma coisinha. Vocês lembram-se que na Idade Média havia o clero, nobreza e povo. Lembram-se disso? As 3 classes. E lembram-se que os experimentos se fizeram no fim da Idade Média. E porquê é que se fizeram os experimentos? Porque apareceu uma terceira força, chamada os negociantes, ou os comerciantes. Eles começaram a enriquecer mais do que as outras classes. E, portanto, eles queriam ter acesso a mercados cada vez maiores para vender os seus produtos apenas nas matérias-primas. E então, nesta altura, muitos nobres não se importaram nada de ser comerciantes, de serem lá do seu orgulho todo para ser comerciantes. E então, um dos nossos escritores do século XVI diz assim: os nobres não se envergonharam de misturar os seus fatos de nobres com o cheiro da pimenta. Com o cheiro da pimenta. Portanto, isso é que eu fiz esta ligação. A pimenta é natural, ou pimenta é natural da costa do Tostão, das zonas de baixa altitude, portanto, entre os Gates e a costa. Vocês, sobre isto, não têm que tomar nota de absolutamente nenhuma, porque está tudo mais ou menos escrito ali, não é? E depois, se quiserem mais informação, tem o livro que também tem. E espero fazer pouco tempo para mim hoje. É uma planta que requer temperaturas elevadas e chuvas elevadas e constantes. É uma planta que não se desenvolve nas regiões em que haja uma estação seca muito prolongada. Estamos aqui em Bairros de São Tomé. Lembre-se que em São Tomé a pimenteira só vai bem exatamente nas zonas de altitude baixa, de altitude baixa. E quanto mais para o sul, melhor, porque aí é que a chuva é quase constante. No norte, no nordeste, temos um período de gravana que chega a ser 2 vezes e 3 vezes. E a pimenta já está bastante mal. Bem, a pimenta é uma trepadeira. É uma planta trepadeira. Que tem a característica de ter 2 folhas opostas e em cada parte, junto de cada parte de folhas, os nós têm umas raminhas que se transformam em raízes fiéis. E depois tem as flores em cacho. Sendo uma trepadeira, precisa de uns apoios. E, portanto, é necessário encontrar uns tutores. Ora bem, em alguns sítios, esses tutores são feitos de barotes, em que elas se agarram e formam um cilindro. E por isso há várias plantas que se plantam junto a esses barotes. Mas porque os barotes apodrecem, apareceu a ideia
de substituir estes barrotes por vigas de cimento. Nunca mais aparece. Simplesmente, a Pimenteira diz que não gosta disso. Porquê? Porque o cimento aquece muito e escala as plantas. E depois, as plantas, as pimenteiras são todas cheias de doença. Tem que se descobrir qual é o bicharuco que está a atacar a pimenteira ou quem está a atacar o falta de juízo daqueles que fizeram isso, não é? O outro processo que se usa para conduzir a pimenteira é conduzi-la em que o tutor é um tutor vivo, quer dizer, uma planta viva. E, por consequência, a raiz das plantas são plantadas junto com os pés da planta, sobem pela planta acima e vai-se regulando a folhagem da vegetação para entrar alguma luz e alguma chuva para a própria pimenteira, e a pimenteira vai se agarrando através dessas raízes aéreas em que vos falei. Ora bem, a pimenteira pode-se produzir por semente. Vocês já sabem muito bem que a semente nem sempre reproduz as características dos seus progenitores. E sabe perfeitamente que pegar uma sementinha e obter uma planta e depois pegar essa planta e transplantá-la para o quarto definitivo é uma complicação toda. E é perda de tempo, e isso hoje o tempo é dinheiro. O que é que hoje se faz? Fazem-se estacas de pimenta. Cortam-se as estacas de tal maneira que nos novos fiquem depois enterrados à profundidade da vida, porque elas vão emitir raízes dos novos. Vão ver? E, portanto, dá-se imediatamente a formação. Ou seja, uma estaca de pimenteira deve ter pelo menos 3 nós para que depois fiquem enterrados e não fiquem assim, para depois de continuar a planta. Mas a pimenteira tem uma planta bastante esquisita, como é, por exemplo, beber o café. Tem que ter, os autotrópicos e plagiotrópicos. Você sabe o que eu estou a falar ou não? Os ramos plagiotrópicos são ramos que tendem para o horizontal e florescem. E os ramos ortotrópicos são ramos que vão na vertical e que às vezes se confundem com os chamados ladrões, porque vão roubar uma grande parte da terra. Ora bem, se nós vamos reproduzir a pimenteira como o café, com esses ramos plagiotrópicos, o café ou a pimenteira deita-se no chão e continua agarrado ao chão. E nós nunca temos nem café, nem temos pimenteira. Temos que ir buscar na pimenteira os ramos ortotrópicos do plantar. E este pequeno pormenor, que não tem importância absolutamente nenhuma, pode ser a distância de ter sucesso ou não ter sucesso. Estão a ver? Pode ser isso em nenhum. Não é isso em nenhum. E eu tenho a obrigação de vos dizer que não sou tempo da bibliografia. Mas sabem, é ciência, não é somente por ti. Entra por aqui as vezes. Entra por aqui. Vocês nunca esqueçam disso. Ora bem, a planta desenvolve-se, é atacada por algumas doenças, sobretudo doenças menos pragas, e depois colhem-se os frutos. É evidente que o idealista que está sentado à beira do café, a ver a sala de trânsito, e que é, digamos, sensível, diz: eu agora vou comer a pimenta e vou comer os ramos perfeitamente maduros para que tenham um produto de alta qualidade. E eu só ouvi um senhor falar isso para a pimenta e posso rir e pode dizer assim: este tipo é perfeitamente ignorante. Ou não tem noção das coisas. Porquê? Porque quem faz assim fica a pimenta por preços inconcebíveis. E então o que é que nós fazemos? Quando o cacho está quase todo maduro, apanha-se tudo ao mesmo tempo. Isto é, uma mesma operação, apanham-se os frutos todos. Eu não sei se vocês são capazes de ver qual é a diferença económica entre uma coisa e outra, não é? E é estes frutos todos que constituem a pimenta, em que uns estão completamente maduros, outros estão maduros amargos, outros estão semi-maduros e outros estão verdes. Quer dizer, no aspecto de vista teórico, estamos a ver o material heterogéneo, mas no aspecto de vista prático, no aspecto de vista de utilização empresarial, é assim que se faz.
colhem-se as inflorescências e não se colhem os frutos. E depois, seca-se. E aqueles frutozinhos, que são drupas. Pequenas drupas. Têm, portanto, uma polpa e têm dentro um caroço. Se nós secarmos esses frutos, portanto, fruto completo, compreendendo a casca, constitui aquilo que chama a pimenta preta. A pimenta preta. O nosso glaciador, tanto vocês já ouviram falar, e o Sr. Crúzio, holandês, e o Sr. Cristóvão da Costa, espanhóis, que escreveram no século XVI, entraram em discussão porque julgavam que havia duas plantas, uma produzia pimenta preta, outra produzia pimenta branca. Ora bem, se eu pegar estes frutos, os meterem em água e provocar uma pequena decomposição daquela polpa, eu depois, se esfregar os frutos, sou capaz de retirar toda a polpa e só o caroço. E se eu secar esse caroço, passa a ter a pimenta branca. Portanto, a diferença da pimenta preta e da pimenta branca é que uma tem caroço, uma é constituída somente por caroço, portanto, o endocarpo da semente, enquanto a outra é constituída por fruto completo, seco. Que importância tem isso no aspecto de vista industrial? Bem, a maior parte dos princípios picantes da pimenta estão situados na semente. Mas há uns que estão agarrados na polpa ao endocarpo. Sucede que a pimenta preta tem mais de picante que a pimenta branca. Simplesmente, a maior parte desses constituintes, se encontra essa camada em volta do caroço, não são os mais desejáveis. E, portanto, se eles forem eliminados, a pimenta não perde qualidade, fica mais suave. Mas o fruto é o mesmo do doce. Ora bem, quando a gente obtém pimenta desse tipo, ou branca ou preta, estamos a pensar, portanto, em duas especiarias diferentes, provenientes da mesma planta, e diferentes apenas pela tecnologia. Ora bem, o que é que este fruto, o que é que esta pimenta tem de especial? Tem a piperina, tem a piperidina e tem outras substâncias do mesmo tipo. Vocês depois têm no livro as respectivas expressões, inclusive as formas químicas que dizem respeito a pena agora está a protocolar com isso, até porque eu sou capaz de não saber agora. Ora bem, a pimenta vai para o mercado, essas coisas, mas há ainda dois tipos de pimenta. Além desse, é chamada pimenta vermelha, que é o fruto maduro que fica vermelho e que depois é conservado normalmente em água ou outro agente conservante, particularmente com pequena salmoura, e que aparece aí nos mercados com o nome de pimenta vermelha. Não é? Que a pimenta é exatamente igual à outra, simplesmente cozida, perfeitamente madura e conservada inteira. E depois há uma chamada pimenta dos pássaros, que não aparece aqui no mercado, mas que é muito utilizada nesses países. O que é? É que os pratos, os pássaros gostam da polpa dos frutos. Isto passa-se em relação à goiaba, passa-se em relação à canela, passa-se em relação à pimenta e dos outros. Os frutos vão e comem esses frutos para aproveitar a polpa. E a semente passa a polpa em destino deles e vai misturada nas fezes. Simplesmente a planta, a semente, resiste no seu crescimento a tudo isto. E então os poleiros onde estas árvores se reuniram, isto nos trópicos é muito frequente. É muito frequente. Reparem vocês, são de São Tomé, a passagem dos papagaios, ou a passagem dos morcegos, ou a passagem de outras aves da regressão, que tem sempre por menos poleiros. Vão sempre correr ao mesmo sítio. Debaixo dos sítios onde eles fazem os poleiros, está o monte de excrementos. E nesse monte de excrementos aparecem naturalmente estas sementes. Ora bem, se lavando os excrementos, obtém-se a chamada pimenta dos pássaros, que é, portanto, muito utilizada nesses países na alimentação. Deve ser caro. Diga? Deve ser caro este tipo de pimenta, não? Não é. Depende do consumo local. É do consumo local. No mercado não. Comparativamente com o café, há um tipo de café. É mais psicológico. É mais psicológico. Aliás, o
exatamente o mesmo, porque também há outros produtos que fazem exatamente o que olhava da mesma maneira. Obrigado por ter feito essa observação e quando quiserem fazer outra observação, façam, não é? Ora bem, vamos agora a outra. E a outra é a canela. A canela é o chamado cinnamon verde. É uma planta laurácea, enquanto a outra é uma piperácea. Piperrigo, porque as sementes, a pimenta preta é preta mesmo. E ninguém conhecia a pimenta branca até o século XX. Ora bem, a canela é uma laurácea. Vocês estão imediatamente a pensar logo numa planta. É o loureiro, não é? O loureiro, é uma palavra laurácea. O que é que o loureiro tem de especial? Tem folhagem persistente. A canela também tem. Tem os frutos, são umas pequenas vagas, também a canela. Portanto, a folhagem é muito semelhante e a planta é toda muito semelhante ao loureiro. E o que é especiaria? A especiaria não é. A especiaria não é as sementes ou os frutos, como no outro caso, mas é a casca. É a casca. É aquilo que chama o líquido. E então, descasca-se a planta, tira-se aquela casca e essa casca é constituída de especiaria, que é rica, como vocês sabem, fundamentalmente em aldeio cinâmico e eugenol. Aldeio cinâmico e eugenol. Ora bem, mas como é que se faz? Chega-se à árvore e corta-se a casca. Ora, se vocês virem a canela, vão ver que ela é muito fininha. Quase uma película. E essas canelas aparecem normalmente sob a forma irregular. Aquilo que se chama, em linguagem técnica, os quilos. Vamos lá ver como é que se procede. Nós temos uma árvore de canela que atinge o tamanho do loureiro e pode-se fazer uma plantação em qualquer sítio, dos trópicos. E quando a planta está grande, está desenvolvida, nós cortamos a planta. O que é que a gente faz à planta? Pode ir deitar fora, pode usar o que quiser. Não nos interessa produzir canela. E o sítio onde ela ficou, chamado topo da planta, começam por aparecer numerosos rebentos. E são esses rebentos em que a casca ainda é fininha. É que nós vamos depois retirar a canela. Não é numa árvore em que o ritidoma pode ter umas pessoas no sentido. É naqueles ramos pequeninos, que ainda têm uma casca muito fininha. E nós o que é que fazemos? Raspamos a casca por fora para lhe tirar os líquenes e fungaria que há, que são muito vulgares. Tem. Aqui tem uma canela tirada do tal ritidoma. As folhas da canela são muito curiosas porque têm três nervuras no seio da base que são inconfundíveis. Então, a canela tem que se raspar para cheirar. Cheira bem, não é? Ora bem, uma árvore produz canela produzindo rebentos. E, portanto, nós vamos cortando rebentos, formando-se mais rebentos. E a árvore vai produzindo sempre rebentos. Quando se cansar, arrancamos essa planta com os outros. Mas são os rebentos que nós utilizamos na árvore. Isso é importante. E como é que a gente tira a canela? Em primeiro lugar, saber quando a planta vai à casca. Vocês ainda se lembram do processo das enxertias do ovo. Entrar em matéria complicada, não é?
Olha, meus caros amigos, eu faço de vez em quando estas viagens para o lado, porque se vocês apreenderem estas coisas todas muito ligadinhas, tudo não é esqueçam. Ora bem, vocês sabem que nas dicotorónicas há um tecido chamado câmbio, não é? Que produz leite para dentro e livre para fora, não é? É isso? E sabem que este câmbio não é ativo durante todo o ano. Sabem que há, nos climas temperados, o câmbio de primavera, que é normalmente mais ativo, e o câmbio de outono, aproveitando os colores do outono. E sabem que é isso que dá origem aos anéis que se vê nas plantas, não é? Ora bem, se nós pegarmos numa planta, temos que saber, para fazer canela, quando é que este câmbio está muito ativo. Porque na altura em que ele está ativo é que a gente pode arrancar com facilidade a casca. Se o câmbio não estiver ativo, a gente não consegue descascar. Porque é quando as plantas dão a casca. E então faço um corte em cima do ramo, faço outro em baixo, faço um corte na vertical e desço. E a canela, por efeito da secagem, vai assim, enrola-se e forma, portanto, os tais quilos. Não é? Esta canela é vendida no mercado em quilos, portanto, porções, paus de canela, da ordem de 1 metro ou 1,5 metro comprido. Corresponde exatamente ao comprimento do rebento onde se fez a colheita. Ora bem, vai para o comércio, que é de cortados, pau de canela, e finalmente é moída, não sei se é um pouco, vocês possam sabem o horror doce e outras coisas. Ora bem, ao lado desta canela, cinnamon, há outras canelas parecidas, que têm uma casca ligeiramente aromática, mas que não é tão aromática como esta, nem o aroma é igual. São as chamadas cássias, ou chamadas canelas Saigão, ou canelas de China, ou chamadas as canelas cássias, ou chamadas também as falsas canelas. Estas canelas que são aromáticas têm hoje uma procura relativamente grande e são originadas sobretudo no sul da China. Quando vocês forem num sítio qualquer de China e vos saberem um café e vos derem um pau de canela, são bênçãos que não estão a usar cinnamon perto. Porque a cinnamon é suficientemente cara para usarem de rosto pelo chocolate. Ora bem, depois vamos ver outra especiaria. Diga. Querem fazer alguma pergunta? Façam, não é? Estejam à vontade. Eu não quero na altura ainda que vocês estão cansados. Vamos para o gengibre e para a cúrcuma. São duas plantas que têm rizomas, que têm naturalmente princípios ativos, uma e outra, que fazem parte do caril. Vocês sabem qual é o principal constituinte do caril? Sabem qual é? São as sementes de coentro moídas. Sementes de coentro moídas. E uma leguminosa que se cultiva aqui muito nos arredores de Lisboa, chamado trigo de cheiro. E depois leva pimenta, leva gengibre, leva canela, leva as mais variadas especiarias, de tal forma que seja possível obter vários tipos de caril. O caril não é todo igual. Para nós é tudo igual. Mas se vocês forem, por exemplo, aos indianos, há caril para peixe, há caril para carne de porco, há caril para caril completamente diferentes. Não é? E não são picantes como nós às vezes julgam.
provamos, os garis não são picantes, são adocicados. E depois põe picante à medida do desejo. Bem, a canela tem, como nos disse, eugenol e aldecina. Mas, ao contrário do cedro, o pimenta e outras especiarias, também tem os mesmos constituintes nas folhas. Simplesmente, as percentagens são ao contrário. Enquanto na casca há a aldecina e um pouco de eugenol, no caso das folhas, há muito eugenol para a aldecina. E então, o que é que se faz? Pega-se na rama proveniente das caneleiras, exatamente os tais ramos que nós cortámos, porque esses ramos são ativos, como é evidente, não é? E são sujeitos a uma destilação pelo vapor, ou penso que os chamam de óleos essenciais. Como sabem, os óleos essenciais são menos densos que o ar, que a água. E obtém-se aquilo que chamam o óleo das folhas da canela, que é rico no eugenol. Para vocês terem uma ideia do que é que isto representa, eu posso dizer que cerca de 100 kg de folhas de canela dá aproximadamente 1 kg a 1,20 kg de eugenol. É, portanto, um rendimento muito baixo. E é por isso que essas instalações só se podem fazer em sítios onde há muitas caneleiras. Não se pode fazer se eu tiver uma caneleira em casa, não é? Tem que se fazer, às vezes, uma coisa que vocês não têm bem ideia, é que a agricultura tem que se ter dimensão. Tem que se ter dimensão. Tem que se ter dimensão. E a maior parte dos grandes desastres que se verificam hoje na agricultura é as pessoas estarem a tentar fazer agricultura em terra não chega. Isto é um dano terrível. Estamos aqui, na Europa, andamos em Portugal, e grande das terras do mundo todo. Não é? A pessoa não tem dimensão. E quando não tem dimensão, não consegue ter. Às vezes as chamadas latifúndios ou coisas assim do género são mais figuras de retórica do que outra coisa qualquer. Não é? Hoje a empresa agrícola tem que ter dimensão e tem que estar no mercado exatamente por sair do tem que ter as mesmas regras. Não é? E nós às vezes esquecemos disso. Para ter aqui propriedade e essa propriedade chegar para a gente raça, etc. Ora bem, voltando às nossas coisas, vamos passar para o outro. Estamos ainda no gengibre. Bem, o gengibre é uma planta que se reproduz pelos rizomas e pelos pedaços de rizomas. E é uma planta muito rústica. E quando os portugueses chegaram ao Oriente, viram que aquilo que era crescível é fresco. E para trazerem para cá, em que da Índia para cá falava quase uma viagem, eles protegiam-na envolvendo-a em barro, terra barreira. Faziam uma cama de terra barreira. E essa coisa não pode ser possível. Muita gente usava na camada de barro, mas que barro juntava mais barro do que era necessário. E os nossos escritores da época queixam-se disso. Esse gengibre, que se dá muito bem, que é muito rústico, foi levado para São Tomé e Príncipe. E quando lá chegou, desenvolveu-se espontaneamente. Primeiro no São Tomé, depois no Brasil. E então, o que é que sucedeu? Começou a fazer guerra ao gengibre produzido na Índia. E o rei teve que fazer uma coisa extraordinária. Mandou destruir todas as plantações de gengibre existentes em São Tomé e no Brasil, para não prejudicar o comércio do gengibre do Oriente. Naquela altura já chegava assim. E hoje também chegava assim. Então, aí no Brasil, o que é que ficava? E o Oriente ficava por um quê? Dentro desta política que havia. E que durou todos os anos. Bem, a Índia ficava com as especiarias e não fazia agricultura. Os portugueses nunca fizeram agricultura na Índia. Comerciavam. Onde é que eles fizeram agricultura? E as ilhas que encontravam desertas e no Brasil. E então reservou-se para o desenvolvimento da Índia a especiaria com estas especiarias. E o Brasil ficou com o açúcar e o tabaco.
de tal maneira que o próprio Índia, que tinha a possibilidade de produzir tabaco para o seu consumo interno, acabava por importar o tabaco do Brasil, porque nesta divisão de possibilidades de encargo se tinha dividido os interesses. Exatamente como depois fizemos já no século passado, reservando o café para Angola, café do Rio, reservando São Tomé para produzir cacau, reservando Moçambique para produzir algodão, coca e chá. Para não haver conflitos de interesses uns para os outros. Se São Tomé produzia cacau, está muito bem produzir cacau, precisa de milho, Angola fornece milho. Cabo Verde precisa de milho, Angola fornece milho, não tem problemas. É claro que tudo isto agora mudou porque estes países tornaram-se independentes e cada um tem seus políticos. Cada um segue o que entende. Ora bem, a cúrcuma também tem rizomas, tal como outra, também se publica porque multiplica da mesma maneira, a tal ponto que os agricultores dessas terras, apesar do rei ter proibido, nunca conseguiram proibir a cultura. Primeiro porque as ordens que eles Lisboa, quando lá chegavam, já tinham restaurado. Em segundo lugar, porque ninguém estava a fiscalizar se as leis eram não cumpridas. Em terceiro lugar, porque escrevia-se aqui uma carta, lá chegava lá 10 vezes depois. Quando lá estava, já o corredor era o mesmo. Ou quando tinha a carta lá, já o prémio era o mesmo. Não é? E por outro lado, deixando ficar, por acaso, ou matreiramente, pedacinhos dos rizomas de gengibre, eles multiplicavam-se por si, mas não é preciso cultivá-lo. Eles podiam proibir a cultura, mas não proibiram que o gengibre nascesse espontaneamente do braço lá de cá. E assim se resolveu a questão. Aquilo que os nossos antepassados diziam, uma vez semeada, nunca mais o desinçam. O desinçam, quer dizer, nunca mais o tiram. Isto está nas nossas informações do século XVI. Nós já nessa altura sabemos isso. A cúrcuma, também chamada o açafrão histórico, tem uma matéria corporante chamada curcumina, não é? Que é utilizada e que simultaneamente é astringente e picante e aromática, faz parte integrante do caríodo e antigamente era usado como matéria corporante para tecidos. Deixou de o ser porque hoje só se faz isso para as sedas dos bóculos, que são religiosos de secas e duros, que ainda hoje fazem sem boi e das zonas próximas, não é? Mas essa matéria corante aplicada aos tecidos deixou de se fazer pura e simplesmente porque é uma cor fadinha. Vocês sabem que os ingleses sabem o que é dizer fadinha, não é? Desvanece, perde pelo tempo, fadiga-se. E, portanto, esta cor, uma vez comunicada aos tecidos, à medida que iam sendo lavados, desapareceu. E, portanto, passou a ser utilizada unicamente como tecido. Na Europa teve um interesse muito grande, porque, como sabem, o açafrão, o croco sativo, em que a Espanha, como sabem, é extraordinariamente caro. Vocês não calculam quanto custa um quilo de açafrão? Não fazem. Mas são muitos milhares. Um quilo de açafrão, que é constituído apenas por esqueletos da flor. São precisos cerca de 10 mil flores para fazer um quilo. Vamos ver. Ora bem, o que é que sucede? Sucede que esta especiaria tão cara pode ter como sucedâneo, ou como substituto, a cor da cúrcuma. Portanto, chamado açafrão de estoque, é que podemos chamar açafrão de estoque. E passou a ter um grande consumo na Europa, não como especiaria, mas para fazer a chamada paella, ou a chamada arroz à valenciana, que é típico do sul de Espanha, na verdade, faz parte da sua cultura, mas passou a mudar de fisionomia, deixou de ser uma especiaria para passar a ser uma matéria corante. Como é que os orientais servem desta cúrcuma também? Serve uma coisa muito importante, e então agora que está muito falado pelos nossos médicos, é que protege extraordinariamente o corpo dos golpes de sol. Os nossos ilustres populações
você defendia-se como amigo só agora, o gato. Pintava o corpo. E defendia-se só. Andavam nos sapatos. Nos sapatos. Não sei se vocês já uma vez ouviram falar no José de Castro. O José de Castro era um médico brasileiro, numa notoriedade e inovação muito grande, veio a ser, inclusive, presidente do Conselho da FOL. E esse homem, que escreveu célebres Geopolítica da Fome e a Geografia da Fome, foram livros que criaram um impacto muito extraordinário na década de 40 e na década de 30. Toda a chamada atenção para a fome que se verificava no século XX. Esse diz, um dos grandes problemas que os europeus fizeram às populações nativas das zonas tropicais foi estilo. Porquê? Porque deixaram de fazer a síntese da vitamina D através da terra. E por não comiam alimentos ricos em vitamina C, começaram a ter carência de vitamina D, que sintetizava a terra. Portanto, não é uma minha, o sítio para a vida. Quando vocês chegarem a um sítio qualquer e vos aparecer qualquer coisa que é estranho, não critiquem. Primeiro procurem perceber porquê. Quase sempre eles têm razão. E nós às vezes vamos cheios de sabedoria, cheios de conhecimento, e depois varramos com estas coisas muito simples que eles aprenderam de séculos de experiência. Procuramos entender as coisas e depois, então, de entender, modificamos, somos capazes de modificar. Às vezes não somos. Às vezes eles têm razão toda. Às vezes só tem alguma. Às vezes têm razão toda. Um dia, e alguns amigos do Hospital de São Paulo. E o senhor era um principiante das coisas africanas. E dizia-me, ó, seu professor, aqui tanta terra abandonada. Esta gente podia cultivar esta terra toda, isto dava tudo. E eu disse, olha uma coisa, esta terra não está abandonada. Isso é o que eu digo. Esta terra está a ser preparada para ser cultivada. Porquê? Porque a agricultura é itinerante. Portanto, eles hoje cultivam um bocado e a outra parte toda está descansada. Porque eu não tenho fertilizantes nem dinheiro para comprar. Deixam que a fertilização natural se vá aumentando. E esta terra toda que está aqui não está desaproveitada. Está já aqui. Isto às vezes entende mal isto. Não vão habituados a chamar a agricultura. Eu peço, por favor, vocês quando forem para os tópicos, deixem a agricultura que tem aqui. Está bem? Deixem aqui. E vão para lá e pensem a agricultura lá. É completamente diferente. Olha, uma coisa interessante. Vocês passaram o curso aqui da agronomia. Vocês ouviram falar da terra estar em Sazão? Sazão. Nunca ouviram falar disso? Sim, já ouvimos. E é por isso que estes cursos têm que ser feitos com o pé na terra. Tá? Só feitos por livros não dão. Só por livrinhos não dão. Sazão é aquela fase em que nós podemos entrar na terra para mobilizar. E se forem terras argilosas que estão pegadas, a gente não pode. Porque se fizer, nós criamos blocos. Porque a terra não se desfaz. É por isso que se chama Sazão. Tem uma altura oportuna. E nos trópicos? O que é que se espera? Nós podemos entrar na terra com uma chuva. Porquê? Porque a composição da argila é diferente. Aí está uma prática, uma técnica, que quando vai para lá, vamos para cá, produz bons resultados, conforme o sítio onde é que está.
tem muito cuidado na interpretação das coisas aos poucos. Muito cuidado. Voltamos às nossas coisas. O cardamomo são sementes. O cardamomo, de que existem muitas espécies. É uma semente muito aromática e das especiarias mais caras que durante muito tempo foi fornecida para as pessoas irem visitar os grandes senhores. Porque, para falar com um senhor importante, as pessoas tinham que trincar cardamomo para quando fossem falar, não transmitiam ao senhor. Foi assim que começou a usar-se o cardamomo. O cardamomo só começou a ser obeso quando chegou à Europa depois do descobrimento. O cardamomo para as cidades italianas praticamente é inexistente, porque não se sabia na Europa consumir o cardamomo, porque nessa altura não havia essa distância tão grande como havia nas populações orientais, nomeadamente os chineses e os indianos. Portanto, e falar com o imperador chinês era uma coisa bastante mais remota do que aqui nós falamos com as respectivas autoridades. Depois dessas especiarias do Oriente, suponho que já falei de todas. Cardamomo, canela, cúrcuma, gengibre, não sei se qual o cravo e a nova moscada. Esses são os mais valorizados, eu estava a falar. O cravo provém exatamente das ilhas, como os dias chamadas ilhas das especiarias, que depois passaram a chamar Lucas. São 5 ilhas. E só nestas 5 ilhas é que havia cravo. E os portugueses chegaram lá a ficar com o cravo. Com Funchal, que é uma cidade, Malaca, que não existe em 1500. E começou por mandar uma espécie de ensaio às ilhas Lucas. Eles são muito amigos, mas bem aqui os portugueses, que querem vir negociar com vocês. São os tipos porreiros, como se dizer, pacíficos, bem dispostos, não vem nada para vos tirar nada, nem para vos bater. Mas vocês tratem-nos bem. De tal maneira, quando os portugueses chegaram, de uns meses, uma navegação mandada por Charles António Serrão, e chegaram lá. O próprio António Serrão fez amigo do rei. Os portugueses foram muitíssimo agradecidos. Chama-se por próprio. Quando a gente não tem força, a gente não tinha, temos que encontrar outros processos ao seguinte. Ora bem, chegámos e começámos a colher o cravo. O que é o cravo? O cravinho. O cravo de cabecinha. Ou carvoário. Em português tem muitos nomes. É a flor da planta antes de abrir e seca. Vocês estão a ver uma planta em que nós temos de colher as flores uma a uma, antes de elas abrirem, se abrirem já não restam, e se calam. É, portanto, um trabalho muito complicado e muito difícil. Difícil não, muito caro. É por isso que eu vim cá. O que é que fizeram os portugueses quando lá chegaram? Como havia muito cravo por toda a parte, eles chegaram lá, puxaram o ramo. O cravo tem ramos muito frágeis, cortaram o ramo e depois, do chão, colheram o cravo sentado. Sentado. O que é que sucedeu? Aquilo que vocês já ouviram falar, que aqui encontra, por exemplo, na Oliveira, é chamada safra contra safra. Não é? Vocês já ouviram falar disso? Safra contra safra. Pronto, não há uma coisa já ouviram. Ora bem, o que é que sucede? O que sucede? Quando nós partimos o ramo do cravinho, ele tem que emitir outros. Mas só vai ficar no seguinte. Vou ver? Ô Maria Helena, temos aí um livro. Tem um livro aqui.
Não produz, não produz. Exatamente por este processo de colher. As pessoas deitam abaixo o grão, naturalmente ela tem que emitir outros, no ano seguinte não há cravo, mas há no ano seguinte. Este gráfico que está aí, que é feito na zona de Zanzibar e Cuba, mostra exatamente este processo. O cravo, por outro lado, tem uma coisa que é interessante, é que tem uma raiz muito superficial. E quando vem mais pequenas rabanadas de dentro, lá vem tudo. Ora bem, é uma cultura que precisa de proteção. Ou seja, nós quando fazemos plantações de caminho, temos que plantar outras árvores que cobrem aquilo que chamamos de quebra-ventos, para evitar que aquilo tudo venha para baixo. É, portanto, uma atividade complementar da produção do caminho. O cravo, depois de seco, vem com o cravo, e há duas coisas que são particularmente importantes. Primeiro, o óleo de cravo. Muitos de vós ainda sentiram na boca para tirar as dores dos dentes, usado antigamente. O óleo de cravo que eu usava antes de escopia, lembram-se disso, particularmente a fazer as preparações microscópicas. Não é só especiaria. E outra coisa muito interessante é que o cravo fuma-se na Indonésia. O que chamam de kretek, misturado com o tabaco. E, portanto, a Indonésia, apesar de ser um dos maiores produtores mundiais de cravo, importa cravo. Porque aquilo que produz não chega para o seu consumo. Estou a ver uma especiaria, uma diversidade. Este exclusivo da produção de cravo manteve-se durante muito tempo. Simplesmente, os holandeses, para dominarem melhor este mercado, o que é que fizeram? Concentraram a produção toda numa ilha assim e cortaram as árvores todas na outra. E decretaram pesadas penas para todos aqueles que semeassem ou plantassem craveiros nessas ilhas que tinham sido excluídas do plano. Havia só cravinho no meio. O que é que teve consequências? Teve consequências de uma revolta das populações locais. Porquê? Porque na sua tradição, quando nascia uma criança, plantava-se uma planta. E a planta era o espelho do comportamento da criança. Se a árvore se desenvolvia bem, era sinal que a criança tinha saúde e ia ser feliz. Se a árvore se desenvolvia mal, não, porque essas coisas. Estão a ver as consequências de uma pessoa que vai cortar a árvore, que é a tradução do que se vai subir. E, portanto, a origem de revoltas que foram muito difíceis de dominar. Muito difíceis de dominar. O cravo desenvolveu-se aí, com toda a facilidade, não teve problemas. Quando foi para o exterior, também ninguém o quis. Os primeiros que os trouxeram cá para fora foram os franceses. Os franceses estão muito ligados às especiarias e estão muito ligados aos perfumes, mas ninguém criou o cravo. Porquê? Por causa daquela tradição. Só bastante mais tarde é que o cravo conseguiu entrar em Pemba e Zanzibar, que são hoje os grandes polos da produção de cravos no mundo, e estão na costa do Moçambique. E acima da costa do Moçambique, na costa da Tanzânia. E foi assim que o cravo veio. Cravo ou cravio, que é a flor do cravo. A outra especiaria que vos queria falar é noz moscada, que é natural das ilhas de Sumba, do arquipélago Malaio, Sumba, onde os portugueses nunca conseguiram estar, porque a reação das populações locais era de inimigos. E então os portugueses lá conseguiram fazer uma feitoria e uma pequena fortaleza para irem comerciar, mas era a partir das mulas, a partir de Ternate, que estava onde eles tinham a sua sede. Iam buscar o que é a noz moscada? A noz moscada dá um fruto que parece uma pera. Uma pera. E a polpa, exatamente como uma pera. E esta pera
era usada desde tempos muito antigos no Oriente como medicinal. Esta polpa da pera era usada como medicinal. Quando a semente está madura, a pera abre. Mas abre ao contrário, quer dizer, abre da extremidade distal para a proximal. Quer dizer, a pera, que vocês têm aqui uma coisa qualquer, é isto mais ou menos, e a pera abre assim. E quando abre assim, naturalmente, deixa cair a semente. Não é? Quando a semente cai no chão, no meio da vegetação, nas zonas que esta que existe, desaparece lá. Alguns porque suja-se. Porquê? É que a noz moscada tem duas especiarias. Duas. Uma que é constituída pela semente, envolvida ainda no endocarpo, que é aquilo que vocês aí encontram, chamada noz moscada. É uma noz. Mas há outra especiaria que esta planta dá, que é aquilo que se chama massa ou maci. Isto é, sobre a semente, desenvolvem-se uns apêndices constituídos aquilo que se chama a carúncula, formando como que uma casca de carneiro, digamos assim, carneiros, não é? Vermelhos, vivos. E quando se põe esta semente a secar, este se contrai, por ter maior quantidade de água. E então o que é que ele faz? Destaca-se do caroço e fica sob a forma de umas pelinhas. Esta especiaria é chamada massa ou maci. Portanto, a noz moscada dá duas especiarias diferentes. A cultura da noz moscada não tem nada especial. A única coisa que ela precisa, como o cardim, é exatamente as condições do clima tropical, portanto, muita chuva, terrenos férteis e temperaturas climáticas. São plantas que resistem muito mal a temperaturas inferiores a 30 graus. Portanto, estou a ver que as suas áreas de desenvolvimento são extremamente limitadas. Ora bem, passamos agora, porque o tempo urge, temos 10 a 15 minutos, prazo. Quando achar que vai fazer o fecho, digamos, para ficar referenciado, temos que interromper. Depois continua o professor. Quando chegamos ao Oriente, quando chegamos ao Ocidente, os franceses, os espanhóis, foram os primeiros que encontraram no México e na América Central, primeiro aquilo que eles chamam de o chili, que é um pimento, que eles chamaram de pimiento. Porquê? Porque eles estavam convencidos de que, navegando para o oeste, encontrariam a pimenta. E encontraram uma substância picante como a pimenta. E então chamaram de pimenta. Ora bem, naquele tempo dava-se o nome de chili a todos os pimentos. Hoje só se dá o nome de chili ao pimento picante, que tem muitas espécies, pertencentes às solanáceas e ao género capsicum, das quais as duas mais importantes são o capsicum annuum, que é aquele pimenteiro vulgar que nós aqui conhecemos, e é o outro pimenteiro chamado Capsicum frutensis, conhecido pelo nome de Chindungo ou Piripi. São plantas de uma grande mobilidade em relação às condições ecológicas. E nós podemos cultivar perfeitamente essas plantas, quer nas regiões tropicais, quer nas zonas temperadas em que não haja geadas frequentes. Eles podem chegar ao inverno a perder as folhas, mas recuperam no ano seguinte. Perfeitamente. Nós hoje aqui na nossa Lisboa e daqui para o sul temos florescas por todos os lados sem ter grande problema. E desenvolve-se tanto que os passarinhos pegam neles, levam-no para o campo, começam por aparecer de todo lado, às tantas já é espontâneo e ninguém sabe já que ele é de origem comunitária. Esta planta foi introduzida no Oriente, como
substância foi introduzido no Oriente e passou a ser substituto da pimenta. E então eles passaram a usar o jindum, que é picante, no piripiri e nas suas comidas, e exportaram a pimenta. E com isso, uma da Oriente, a este jindum que chamam a pimenta dos povos. Pimenta dos povos. Eles tinham pimenta, venderam para fazer dinheiro e depois substituíram com um produto mais barato. Os outros pimentos, aqueles que nós temos aqui, há pimentos doces, que são aqueles que vocês conhecem mais, que são aqueles que se comem assados, ou fritos, ou guisados, ou qualquer coisa, particularmente não sejam com sabores assados, não é? E depois há uma gradação muito grande, desde o doce até o extremamente picante. E estes são chamados pimentos picantes ou malaguetas, mas que nada tem a ver com malagueta, da Formol da Daniela, que vos falei há pouco, da costa africana. Porque aquela é uma zingerberácea e esta é uma solanense. É? Ora, este pimento, se for seco e triturado, dá o pimento doce ou o colorau doce, se for um pimento doce. Se for um pimento picante, dá o colorau picante ou o pimento picante. Este e esse aqui. São dois produtos da mesma planta e até diferem apenas no fruto, no picar do fruto. Estes pimentos têm duas aplicações. Uma como especiaria, devido à ação picante, que lhe é dada uma substância chamada capsaicina. E tem outra utilização, que é para os pimentos vermelhos, porque são altamente ricos em provitamina A. E, portanto, os nativos das zonas da América Central serviam-se destes pimentos como regra na sua alimentação e faziam em substituição do sal. O sal. Eles temperavam a comida com isto e evitavam o sal. Não é? Como é que eles faziam? Faziam coisas muito idênticas ao que se passa entre nós com o vinagre. Vocês sabem que o vinagre parte-se de vinho, depois acidifica-se e depois vai-se tirando vinagre e acrescentando vinho. Não é? O que é que eles faziam? Pegavam os pimentos, punham-nos umas taças, grandes taças de barro, até se dar a decomposição, e depois iam tirando, à medida que precisavam, aquela pasta constituída dos pimentos meio decompostos e estavam pimentos frescos. E assim se temperavam as suas comidas. Não é? Eu só queria chamar a atenção para o seguinte: a capsaicina é um produto extremamente agressivo para os olhos. Inclusive pode cegar. E por consequência, se um dia comprarem pimentos inteiros, como por exemplo aquela senhora sabe que se vendem muito, particularmente na Itália e em outros países. Se quiserem moer esses pimentos para obter depois pó, tal colorau doce ou picante, e mesmo ao movimentar o colorau picante, não se esqueçam que devem usar uma proteção polar. Muito cuidado, porque se não fizerem, podem ter sérios problemas na pele. Vamos finalmente, e já temos 6 minutos, numa outra planta aromática. Continua a ser uma especiaria dentro do conceito geral, mas que é aromática, que é a baunilha. Bem, a baunilha, quando os espanhóis chegaram, o Montezuma ofereceu ao Fernando português uma papa constituída por sementes de cacau torradas e moídas, misturadas com milho e misturadas com várias outras coisas, entre as quais aromatizadas com vinho. Se vocês lerem aquilo que se diz acerca disso, ficam estupefactos, porque já usavam cravo e pimenta, quando nem o cravo nem a pimenta eram conhecidos. Nem o cravo e a pimenta eram conhecidos no fim do século XV, porque levou para lá foram os portugueses no século XVI. No entanto, antes do século XX já usavam, eram futuristas, já usavam cravo. Eram os que podiam ter um lugar naquilo que se lê. Bem, os portugueses e os espanhóis trouxeram a baunilha para a Europa como arómato. Mas
mexicanos guardaram sempre segredo para aquilo que se produzia. Nós trazíamos as vagens, mas segredo. Entretanto, conseguiu-se apanhar um rebento de baunilha e trouxeram para as estufas da Europa. Começaram-se a desenvolver estufas baunilhas na Europa. Que toda a gente ficava muito satisfeito por duas flores. Começava a baunilha uma orquidácea e, portanto, a expulsão de orquídeas muito bonitas. Mas foi visto tudo. Os franceses, que sempre foram muito ligados aos perfumes, multiplicaram a baunilha por todas as suas colónias, mas produção de vinhos. Porquê? Porque na zona da mata, onde existia a baunilha, aquelas flores tinham um tratamento natural especial. Estas flores da baunilha têm, são públicas e, portanto, têm os órgãos femininos metidos dentro de uma espécie de capuz. E não há possibilidade de fecundar. E então é necessário rasgar este capuz para que se possa pegar um pólen e chegar lá. E como é que isto se fazia? Fazia-se com um inseto ou com uma ave que estava preparada dentro daquela associação Miguel-Senosse. Vocês conhecem os outros casos, chega lá, rói aquele pedaço e o pólen é depois transportado pelos insetos e dá-se a fecundação. Mas quando eles trouxeram os pólen, trouxeram os insetos e, portanto, as doenças aflitas. Até que começou os escravos, em 1732, conseguiu descobrir como é que se podia fazer a fecundação artificial. E então aquele trabalho que era feito pelos insetos fazia um palito dos dentes. Chegava lá, levantava e metia depois os estames, o pólen, dentro da cápsula onde estavam os ovos femininos. E dava-se a fecundação. Descobriu-se. Pronto. E daí para o futuro, a fecundação da baunilha passou a não ser problema e ela rapidamente se desenvolveu. Simplesmente, nunca conseguiu, a não ser em certos sítios, uma importância muito grande. Porque é necessário ter grandes extensões de terreno feitos com baunilhas e o mercado é muito limitado. Ora bem, os frutos da baunilha são cápsulas. Não são vagens, são cápsulas. E dentro daquela cápsula está cheia de uma pasta de cenoura, castanho ou negrada, com sementes quase microscópicas. De tal maneira que quando apanho a baunilha no comércio, aquilo parece uma espécie de peixe, ou de cola, ou de massa morta, etc. Quando a baunilha está madura, abre, é descendo, e perde o interesse comercial. É preciso que ela esteja fechada. E é tem que haver um certo treino para comer no máximo estado de desenvolvimento que a fruta pode apanhar, mas sem fim. E depois faça cura da baunilha. Isto é, coloca-se a baunilha pelo sol, envolvida em cobertores de lã. Reparem, estamos nos trópicos, não é? Envolvidos em cobertores de lã. E desenvolve-se, então, o aroma arómico. Não é? E, portanto, está o caso do carvão. É uma trepadeira. E as folhas têm uma substância vesicante que, colocada em cima dos novos órgãos, provoca eczemas difíceis de cicatrizar. E, portanto, quando trabalharem com os baunilhas, fazem o favor de não tocar, fazendo ferida, ter cega, provoca isso, que o chama uma doença conhecida por nome de vanilismo. Exatamente por isso. Vanilismo. É tocar por isso. Ora, das coisas mais curiosas é fazer a fundação das baunilhas. E então, constitui, digamos, uma diversão, um intercâmbio, uma brincadeira. Eu também às vezes fiz, não é? Que é levantar-nos de manhã, cedo, antes de tomar uma água de bicho, quer dizer, antes de começar a nossa refeição, e começar um passeiozinho chamado higiênico, não é? Encontrar as plantas ainda umedecidas pelo orvalho da noite, e portanto são túrgidas, e a gente com o pólen dos dentes chega lá e fazer nós próprios a fundação. E temos que calcular a carga
isto é, a quantidade de frutos que são formados. Porque se nós formos exigentes, fecundamos as flores todas e, portanto, vamos ter muitos frutos de origem. Mas, quando a carga é grande, fica bom, ninguém diz que não pode aguentar com todo o tempo e, portanto, produz frutos mais pequenos. E a depreciação dos frutos também é uma coisa brutal. E, portanto, há a necessidade de saber calcular bem a carga, a quantidade de frutos que tem que se fecundar. Isto é uma brincadeira que a gente faz quando manhã cedo, antes de quando as coisas são frescas, e que para muitos ocupados com outras funções constitui o mesmo que estar a ver televisão, ou a ver futebol, ou olhar para a janela para ver passar o trânsito, ou é uma maneira de diversão, de descarga depois. E por isso as baunilheiras estão sempre nas hortas, onde se olha sempre com mais cuidado para as plantas que estiverem em grandes distâncias. Bem, estes são 7 horas. O que é que vocês querem mais? Digam lá.